Qual é o resultado? Então, é preciso questionar. Lembra que foi falado na última palestra? Se não houver mudança perceptível na vida da pessoa, não significa nada, essa é a medida. Então, é necessário ter mudança, senão, aluno. Senão, fica prejudicado. Professor Bruno, exatamente. Pode ser qualquer ser negativo, pode, incorpora, domina e vai para o boteco, tomar mais uma, e umas, e vai com 10 seres negativo, juntos, porque sai um, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outro, o sujeito toma 10. Cada um tomou uma, mas ele, fisicamente, tomou 10. Então, é fácil de medir essas coisas. Vocês já imaginaram? Pega todo esse planeta, toda essa civilização. Se as pessoas estivessem seguindo os seres de luz, isto aqui já não teria mudado. Entra milênio, sai milênio, é a mesma coisa. Por quê? Porque quem que está no comando deste planeta? O povo das trevas. Já foi falado há 2000 anos atrás. A ficha. O meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, cada pedrinha, aqui, virava um anjo, quer dizer, o reino daqui é do outro. Então, quem está no comando da economia é o outro. Quem está no comando de toda a ciência é o outro. Etc, etc, etc. Lembra? Na última palestra, foi dado todo cada ministério do povo de baixo, foi dado todas as ordens que eles estão cumprindo do comando geral. O que está acontecendo na Europa, na economia? Consideram que está sob controle de quem, para ficar daquele jeito? E no planeta inteiro? E aquilo terminará de que jeito? Pois é. Mas não tem pausa para refletir nessas coisas. Então, a visão romântica é essa. É preciso separar o joio do trigo. Resultado é o que importa. 312. Aluno. Volta um pouquinho, na biblioteca. Que eu me interessei. Na biblioteca tem inúmeros livros do mundo todo. Você foca em algum específico? Exemplo, todos do Amit Goswami, ou não? Na prática, assim, vou me desdobrar e ir até a biblioteca, ler, para depois, quando eu for ler aqui, professor Bruno tem uma prateleira Amit Goswami. Aluno. Então, mas eu foco em alguma coisa. Ou, professor Bruno, você vai até lá e pega o livro. Aluno. Sim, então, professor Bruno senta e lê. Aluno. Entendi. Professor Bruno senta e folheia. Aluno. Mas existe um pré-preparo, em termos de consciência, para fazer esse tipo de desdobramento? Mesmo quando você vai deitar e fala, eu quero, então, fazer um trabalho missionário, uma missão espiritual para ajudar os outros irmãos do outro lado. Isso tem um pré-preparo, também, de consciência, assim como ir à biblioteca de Alexandria, ou qualquer biblioteca, fazer esse trabalho. Que é tudo a mesma coisa, no final. Professor Bruno, você só vai onde a sua frequência permite. Aluno. Não basta só querer. Professor Bruno, não. Aluno. Agora, não? Professor Bruno, você só vai onde a sua frequência permite você acessar. Aluno. De preferência, acompanhando com seu mentor espiritual. Não é isso. Precisamos de acompanhantes espirituais. Aluno. Professor, esses 2 últimos parágrafos, me ajuda a esclarecer. Professor Bruno, olha, aqui, o que ele quer dizer. Aluno. Professor. Eu faço o seguinte. O livro que eu tenho, em casa, eu me programo durante a noite. Só que eu não sou constante. Eu me programo quando eu for dormir, eu quero ler aquele livro, que eu marco antes de dormir. E é verdade que saem alguns insights. É isso que eu fiz com o livro O Tal da Física, depois veio um insight. Antes da palestra do mesmo tema, eu já sabia que o tal era a mesma coisa, que era o todo, Deus, isso que eu entendi. E outras coisas também vêm assim. Só que eu falei assim, não de ir numa biblioteca, nada. Eu tirei o livro e disse, eu quero ler aquele livro. Professor Bruno, sim, você não precisou nem ler, porque o livro está à sua frente. 313. Aluno.
Hélio, no caso que a gente não sabe exatamente o nível de evolução e vibração que estamos, como fazemos para, de repente, dar esse salto, mudar, e levar dessa forma? Existem níveis maleáveis que possamos acessar, que tenham uma consistência semelhante? Que não seja uma biblioteca de Alexandria, que possa ser em Brasília, mesmo, que tenha um conteúdo interessante? Professor Bruno, só é permitido que a pessoa tivesse acesso ao conhecimento se ela subir espiritualmente também. Aluno, usando o material ou quê? Com atitudes? Professor Bruno, não, você está do outro lado. Só porque aqui você foi engenheiro eletrônico, você acha que, do outro lado, estudará eletrônica. Não vai. Você é físico aqui, de qualquer universidade. Depois, você morre. Portanto, você estudará física? Não vai, não vai. Você ajudará no hospital, se quiser. Mas não estudará física. Só quando evoluir. Aluno, é como um médico André Luiz. Professor Bruno, por isso que estar aqui vale ouro, porque aqui você tem o livre-arbítrio de ir numa universidade e estudar o que se quiser. O que se quiser. Vai à livraria, compra o que quiser e lê. Do outro lado, não é o que se quiser, é o que pode. Esse conhecimento se não pode, porque você usará isso para o quê? No grau de evolução que está, o que fará com as informações? Acha que o povo lá de baixo, eles não querem ter todo o conhecimento possível para controlar o universo inteiro? É claro. Já expliquei várias vezes. A própria capacidade evolutiva da pessoa, o próprio nível evolutivo da pessoa, impede que ela possa entender aquele assunto. Então, mesmo que pegasse um ser negativo e falasse, amigo, está aqui, pode ler. Ele não iria entender nada. Por quê? Porque não tem estágio de consciência para entender uma física transcendental, não tem. Então, pode ler. Esta classe, como a palestra, é sempre um exemplo disso. Porque aqui não tem 300 pessoas, 500. Por quê? Entenderam? Porque iriam achar que é grego que está sendo falado aqui. Entrei, saí e não entendi coisa nenhuma, igual na minha frente a mãe vira para a filha e fala assim, mãe, do que ele está falando? A mãe fala, não sei, faz meia hora que eu já não consigo entender mais nada. É assim. Então, o que adianta abrir para essa pessoa? Toma, pode ler. Não consegue entender. Portanto, o que a pessoa precisa se preocupar primeiro lugar? Em enxergar, em subir, em iluminar-se, porque depois ela poderá ter acesso ao conhecimento. Senão, não poderá acessar. É perda de tempo. Professor Bruno, então, é aquilo que está na palestra. O sexto degrau. Para que foi feito aquele DVD? É para saltar. Mas, para saltar, precisa deixar para trás as crenças. Mas, vem aquela velha história. Eu não vejo, a maioria, eu não vejo nenhuma vantagem em unificar-me com todo e deixar tudo isso para trás é igual a outra. Eu não vou rezar o Pai Nosso porque eu não vou dar um cheque em branco para ele, pois eu não sei se a vontade dele é igual à minha. Então, esse não conhecimento de como é o todo é crítico, pois a pessoa não salta. Porque ela não conhece como é ele, como ele pensa, como ele sente. Portanto, ela acha que terá prejuízo se fizer esse salto. Então, ela prefere ficar do jeito que está. E como é que você chegaria a conhecer aqui em cima? Lembra aquela lista de teorias de física? Está escrito, numa das teorias assim, a mecânica quântica permite conhecer os pensamentos de Deus. Ponto. Aquilo que o Einstein mais desejava na vida, que ele falava, a única coisa que importa é conhecer os pensamentos de Deus. O resto são detalhes. E ele não conseguiu, em vida. Por quê? Porque era contra a mecânica quântica, por causa do paradigma dele, no século XIX. Só que o físico que escreveu esta frase, ele já entendeu isso. O todo e você são uma coisa só. Então, se você olhar para dentro, você está olhando para ele. Só que para você chegar aos pensamentos dele, aos sentimentos dele, você precisa subir a sua frequência, para poder entrar em fase, amplitude, comprimento de onda, de frequência. Quando fizer isso, você e ele são uma coisa só.
O que há 2000 anos atrás era teologia, hoje é física. Mas isso, por incrível que 314 pareça, não vira conhecimento de massa. Levará quanto tempo para que o povo descubra uma coisa dessas? Que os físicos estão falando isso. Sabe quanto tempo levará? Uma eternidade, porque só se as pessoas que sabem disto começarem a falar que o físico X, Y, Z, no livro tal, ele está falando tal coisa, que tem um experimento, depois, todo mundo, num instante, agora, na mídia, vocês vão esperar que saia, na mídia. Jamais. É totalmente contrário aos interesses vigentes, de controle, então, depende de quem? Das pessoas vivas, porque os do outro lado já estão trabalhando sem parar para que os vivos façam isso do lado deles. Porque é muito chato quando chega do outro lado e mostra para a pessoa. Irmão, olha aqui, está vendo? Você falou isso aqui. Olha o que fez. Está vendo aqui? Olha a realidade e responde-se. Ó, sabe? Eu não percebi. Eu fui educado desta forma, todo mundo era materialista. Eu não via, e? Sabe quantas vezes já fez isso? Veio aqui, falou que não, na próxima vez, eu vou fazer direito. Ó. Olha só, olha quantas vezes, olha aqui. Agora é na próxima. Está bom, tudo bem. Para a próxima é assim. É horrível você precisar chegar para a pessoa. Irmão, olha o que você fez. De novo, foi um materialista. De novo é ponto. Milênios e milênios e milênios. De volta à transparência quer dizer que nós podemos fabricar potenciais futuros através dos nossos pensamentos. Exatamente. Por exemplo, se eu pensar em uma catástrofe, esse futuro potencial descreve-se como possibilidade e você ou qualquer outra pessoa pode estar nele. A conclusão para esta situação é: jamais pense mal a respeito de alguém, assim como você não gostaria que esse alguém pensasse mal a seu respeito. Esta não é uma lei moral ou filosófica. É uma lei física. O colapso da função de onda do Schrödinger. Pensou, criou. Entrevistador. Mas é difícil controlar nossos pensamentos. De dia, é mesmo, mas pouco antes de dormir, temos perto de 1 minuto, e é suficiente para que, durante esse minuto, controlemos nossos pensamentos e nos conectemos com nossa parte energética. Vamos chamá-la nosso dublê, pedindo a ele que solucione nossos problemas. Pergunta: é uma oração? Não. É uma relação sua com você mesmo, e devemos deixar que nosso dublê resolvesse as coisas. Então, vocês veem que ele tem que responder as mesmas perguntas. Toda vez que se trata de um assunto interdimensional, metafísico, a pergunta é: mas, então, é uma oração? É um pedido? Perceba que o entrevistador, ele se recusa a aceitar que ele tem o poder de manifestar a realidade dele. Volta sempre à história de que é uma oração para alguém, um pedido, da casa, carro, apartamento. Depois, no outro fala: não, é física. Porque tem essa dificuldade extrema de aceitar a realidade de que se cria aquilo que se pensa. Não, por causa da responsabilidade que se passa à terça-feira. Você não pode mais ser vítima, nem azarado, nem sortudo, nem coisa alguma. Você criou e está criando e continuará criando. E, pior, se nega a aceitar que está fundido com o todo, queira ou não queira. 5.000 anos de pesquisa dos místicos indianos, para chegar nesse entendimento. Em todas essas teorias de física, eles estão falando a mesmíssima coisa. O físico falando a palavra chakra, registros akáshicos. Físico falando akáshico, ressonante, vibração, frequência, acesso. Físicos falando de física. E falando assim, este todo no universo, se nós nos desenvolvermos, nós podemos chegar àquela coisa que foi falada, tipo, abre aspas, iguais e semelhantes, fecha aspas. Onde que fala isso? No Gênesis. Então, o vocabulário do Gênesis no livro de física, mas com toda a matemática, com todo o laboratório, com toda a comprovação científica, em. Agora, qual é o problema? No Gênesis se acredita, mas na física não. Mas aperta o botãozinho do celular. Para não ter a responsabilidade, assumir a responsabilidade de criar a própria vida. É isso. Pura e simplesmente isso.
Como eu sou vítima, eu posso ir ao sabor das circunstâncias, eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que lutar, eu não tenho que estudar, eu não tenho que melhorar, eu não tenho que fazer nada. É a crise porque uma coisa levará a outra, que levará a outra. Se eu manifestar o carro, eu vou manifestar a casa, eu vou manifestar outra casa, outra casa. Depois chega uma hora que não tem mais graça manifestar casa nenhuma. Então, o que eu vou, que fará? Você terá que manifestar coisas maiores. E, se continuar manifestando, fatalmente, trará um cachorro com sarna negra, para você pôr uma energia nele. É claro, a notícia corre. É evidente. Se você manifesta. Eu não consigo, mas tem um 315 cara que consegue. Vamos lá falar com ele então eu não posso tomar cerveja, certo? E a Bahamas? E o problema das Bahamas? Porque querem que o Hélio vá para a Bahamas de férias. E como é que fica o cachorrinho da sarna negra? E o outro? E o outro cachorro? Já veio mais um. Aluno 3. Professor Bruno 3. Os pets não descobriram ainda. É para não chegar nesse ponto que se sabota de todas as maneiras. Porque, senão, nós teríamos 50 Gandhis, 50 Mandelas, 50 Martin, 50, tinha mudado. Já tinha mudado tudo. Mas tem que pagar o preço, senão nós ficamos que nem a pergunta da última palestra. O que os negativos? Como é que a gente se protege dos negativos? Nesta dimensão, como se protege dos negativos? Você ficaria 28 anos na penitenciária. Toma um tiro na cabeça, ou toma 3 tiros, é variado. Mas, como disse o Rony para o Harry Potter, você esperava que tivesse hotel 5 estrelas? Este é o problema. Até no filme Harry Potter As Relíquias do Mal, a escritora colocou a questão: você esperava ter um hotel 5 estrelas? E expandir a consciência da humanidade. Então, em última instância, toda a problemática está nisso. Toda a problemática. Então, mesmo a pessoa sabendo que a coisa funciona, não passa para frente. Por quê? Porque uma coisa levará a outra e assim por diante. É progressivo. É o óbvio. Você falou para 1. Depois, você falará para 2, para 4, 8, 16, 32, 64. O negócio vai indo. E a evolução é uma coisa que não tem limite. Só que, qual é a alternativa disso? Trabalhar para o povo de baixo. Porque, ou você trabalha de um lado, ou trabalha do outro lado. Muro não existe. Tem que ser muito esperto, para não trabalhar do lado da luz e conseguir escapar dos negativos, porque eles têm muito conhecimento, milênios. E, se está tentando escapar deles desta maneira ridícula, você imagina, sabe qual é a chance que se tem? 0, porque a única chance de lutar contra um poder é ter um poder igual ou superior. E, para ter poder igual ou superior, para poder ficar de igual para igual, é necessário estudar sem parar, para ter o mesmo nível de conhecimento, o mesmo nível de poder, para ser igual, para não virar escravo, para não colocarem cordinha no seu pescoço. Porque, lá, embaixo, é a lei do mais forte, pura e simplesmente. Poder, só. Então, não quero saber desse povo daqui, da luz, e acha que ficará livre dos negativos. Então, estuda, amigo. Estuda, mas estuda muito. Porque, senão, chance 0. Em nanosegundo, materializa nas suas costas, não na sua frente, é lógico. Nas costas. E já, nanosegundo. Segurou e desaparece. Então, como que ficará livre dos negativos nessa dimensão? Esse tipo de raciocínio é o tipo de quem ainda está preso no primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. É de quem ainda não entendeu toda esta física. Porque, se entender isso, não tem esse tipo de questionamento. Transcende. Aluno. Hélio, e se você tiver? Se eu não tenho esse nível evolutivo todo, a cultura toda que o pessoal da oposição tem, mas se tiver uma atitude positiva, íntegra, tiver no bem, tiver fazendo o seu melhor, você não tem chance de atrair, de ter a proteção do pessoal que está a favor.
Professor Bruno, você sempre tem proteção do pessoal que está a favor. Sempre. Aluno. Não, por exemplo, professor Bruno, que não impede que você tenha livre arbítrio e decida o que quer decidir. Aluno. Sim. Professor Bruno, e vá para o bando de baixo. Aluno. Por exemplo, 316. Professor Bruno, todas as pessoas que vão à palestra, personalizadamente, recebem luz para entender o que está sendo explicado, um por um, assim, direto no cérebro da pessoa. Um por um, todas as pessoas que estão na palestra. Por isso que eu insisto. Venha na palestra, porque ali é feito isso, um por um, para que entenda. Então, está sendo feito todo o esforço, toda a tecnologia, tudo que é possível, para que a pessoa entenda aquilo que está sendo explicado e coloque em prática. Ponto. E o que nós vemos na prática? Nada. Então, eles já estão protegendo, já estão orientando, já estão dando todo o apoio. Amigo, vamos. Olha, é por aqui, ó. É isso que você tem que ler, estudar. Não, mas eu preciso encher a cara ali no boteco. Não, deixa a cerveja. Nós precisamos ler. Não, eu vou encher a cara. Está bom. Imagina você na situação de um mentor com um amigo deste. Como é que faz? Aluno. Depois, não tem, professor Bruno, você não pode usar de força, não se pode violentar o livre-arbítrio dele. Só se pode sugerir, como nós, aqui, que falamos repetidamente. É só isso que dá para fazer. Agora, o indivíduo vai encher a cara. Depois, claro, lá onde ele está enchendo a cara está cheio de ser negativo. O que podemos fazer? Assistir. Assiste. Não dá para fazer outra coisa. Assiste. Depois, gerará uma série de consequências. Vai. Assista. Aluno. E não é nem isso de encher a cara. É o cara, de repente, ter atitudes que ele sabe que ele não deve ter e que ele tem. Professor Bruno, pois é, mas esse de beber é um extremo. A coisa é antes disto. É omissão, o problema. Omissão. Vejam bem. Não é o Hélio que está insistindo, mais uma vez, para que divulguem a mecânica quântica. O povo já está cheio do Hélio insistir, eu já sei. Do lado de cá a gente lê o pensamento de todo mundo. Então, não é o Hélio que está fazendo isso. Somos nós, do outro lado, que ficamos preocupados, porque vemos qual serão as consequências, aonde que termina. Direto para o umbral. Então, fica parecendo, porque o Hélio já escutou isso. Não pega pesado, pega leve. Nem toca no assunto, deixa passar. Cada um faz o que bem entender. Só que, quando toca o sinal, gravando, até o boa noite, o Hélio não manda mais nada na palestra e nas aulas. Somos nós que dirigimos o espetáculo. Portanto, e nós não temos nenhum probleminha de o povo não pensa, o que eles estão achando, o que eles não estão achando. Há muito tempo atrás, teve uma festa, e vocês sabem que do outro lado, tem velhos, adultos e crianças. A pessoa permanece criança, se ela quiser. Ela fica criança do outro lado, por um tempo, fica adulto, fica no formato que quiser, a idade que quiser, cada um escolhe, quem sabe. Então, tinha inúmeras crianças do outro lado, interagindo. Mas você sabe como é que é terrestre. Vê a morte como uma coisa do outro mundo, literalmente. Coitadinho, morreu. Descanso eterno aquele drama todo. Tinha uma senhora, e as crianças brincando, felizes da vida. As crianças do meu lado. A senhorinha toda triste. Então, o menino chegou para a senhorinha e falou assim: não fica triste, não, eu já morri, a lei da vida, entenderam? E o povo daqui preocupado. Pai, coitadinho, ele morreu, e o menino, alegre da vida, falando assim: não se preocupa, eu já morri. Porque você está triste, fazendo esse drama. Estou mais vivo que vocês que estão aí, entenderam? Apresenta uma nova transparência. Temos um corpo fantástico, que permite nos projetemos no futuro, vê-lo, arrumá-lo e voltar para viver lentamente este futuro que desejamos que acontecesse.
A noite é muito importante e é durante este período que podemos arrumar o possível futuro, construído durante o nosso dia a dia. Podemos ver os perigos antes de vivê-los, através da intuição, e apagá-los, se desejarmos o futuro chegar até nós, sem usar técnica nenhuma, 3 segundos antes. Se lerem o livro do Dean Radin, Mentes Interligadas, tem um experimento que ele fez, mostrando tem um delay. 3 segundos antes a gente sente o que acontecerá. 3 segundos antes. Você pode pôr todos os 317 aparelhos para medir a pessoa. 3 segundos antes o coração pulsará mais rápido, a eletricidade na pele. 3 segundos. 3 segundos, em tempo relativo, é uma enormidade de tempo. Isso todos nós recebemos essa onda do futuro, com 3 minutos de antecedência. Então, 3 minutos é possível não bater o carro, é possível escapar de um acidente, etc, etc. 3 segundos. O Ayrton Senna apertava o freio com 20 milésimos de segundo, após ele ver verde, ele apertava o freio, 20 milésimos de segundo. Nós temos 3 segundos de aviso antes de qualquer evento futuro. A onda do futuro sempre chega para nós 3 segundos antes do que aqui neste mundo manifesto a coisa acontece. Isso chega como intuição. Então, você sabe se deve ir para cá, para um lado, ou para cá, para o outro lado. Vem a informação. Mas, para isso, é preciso refinar o aparelho. Quanto mais o aparelho estiver refinado, mais, aluno, percebe. Professor Bruno, intuição você tem. Para cá, para um lado, ou para cá, para o outro lado. Na transparência todos nós possuímos um dublê. Nosso dublê não é um corpo astral ou etéreo. Somos nós mesmos, em outra dimensão. Ele necessita ter cuidado com o que ele diz. Ele é físico. Então, ele diz uma coisa e desdiz imediatamente. Para bom entendedor, ele disse: somos nós mesmos em outra dimensão. Você pode dar o nome que quiser para essa outra dimensão. Quer chamar de astral? Chame. Pode chamar do que quiser, é outra dimensão. É o que ele falou, outra dimensão. Então, tem físico que ainda hesita em usar certas terminologias, porque será classificado como místico, e acaba a carreira dele. E esse é um físico que é editado em todas as revistas científicas. Então, não tem problema nenhum com ele. Ele está no paradigma. E, como ele fez uma teoria que tem fundamento matemático e que foi provada na prática, tem que engolir. Fará o que com ele? Ele provou. Então, eles engolem essas terminologias meio. Mas, quando se fala de dimensão, ele podia ter falado Brana, ficava melhor, ficava mais. Não tem como fugir de se enfrentar essa realidade total, de uma maneira ou de outra. Quanto mais se deixar o tempo passar, pior a situação ficará no planeta, pessoalmente e globalmente. Pior, pior, pior e pior. Como ainda está na borda do abismo, ninguém está nem aí. Lembra? 1º de dezembro de 1939 tinha bailes, não sei quantos bailes, em Paris. Tinha iniciado a Segunda Guerra Mundial. O povo do baile não estava nem sabendo, nem aí. Então, percepção é uma coisa muito complicada. A humanidade está na beira do abismo. E tudo acontece, o mundo roda, como se estivesse tudo bem, sem problema nenhum. Está tudo bem, e é tudo linear. O ano que vem será igualzinho a esse, um pouco mais, um pouco menos. Uns terremotos ali, outros aqui, um vulcãozinho, um tsunamizinho, mas nada, tudo, sécula secularum, tudo do jeito que está. Na borda, fazendo assim balançando, bêbado na borda do abismo, cambaleando. Por isso, digamos, em termos econômicos, a pessoa fica pobre do dia para a noite. Porque não tem interesse em saber o que está acontecendo, acorda com uma notícia, fim. Só um exemplo. Se a Grécia sai do euro, tem que trocar a moeda. A moeda nova, grega, sofrerá uma brutal desvalorização. Quer dizer, eles vão empobrecer violentamente, do dia para a noite. Só que hoje, nos bancos gregos, o seu depósito é em euro. Você vai sacar, recebe nota de euro. Mas não existirá mais euro na Grécia. Então, seu dinheiro virará pó.
para evitar que haja uma corrida aos bancos, que, caso os gregos entendessem isso, eles imediatamente, hoje, amanhã de manhã, eles deveriam todos ir ao banco e tentar sacarem todos os euros que eles têm, antes que saia da comunidade. Mas, caso eles resolvam sacar, será implantado o que os argentinos chamaram de corralito, isto é, congela tudo e você só pode sacar, por exemplo, 50, aquela moeda que tinha em 90, não sabe quanto, aqui. Isso está por aqui por um triz, para acontecer. Ouviram alguma notícia de que o povo foi sacar? Alguém está sacando? Nada. Virará pó, do dia para a noite. Entende o que é a alienação em relação à realidade? E não é a realidade do outro lado, o mundo espiritual, não. Deste planeta, desta realidade econômica. Que o seu dinheirinho vai pro espaço, e ninguém, como se fala, está nem aí. Por quê? 318 não, vai tudo continuar bem, eles vão dar um jeitinho em tudo, e está tudo certo ladeira abaixo. Quem tem olhos, veja. Quem tem olhos devia ir lá e sacar o seu dinheirinho, em euro, por debaixo do colchão, enquanto é tempo, enquanto eles não inventam o euro forte e o euro fraco. Já está sendo planejado isso, também. Então, você não precisa correr no banco, para sacar. Eles vão baixar um decreto. Você é do euro fraco. Você é do euro forte, pronto. O seu dinheiro vale metade, um terço, do que vale esse aqui, fim. Então, tem várias ideias sendo gestadas nas mentes brilhantes dos governantes do mundo para pôr no futuro próximo. Agora, perguntinha. Quantos gregos estão interessados em entender isto? Quantos? Meia dúzia? Garanto que todos os bares gregos estão lotados, agora, todas as baladas lotadas, e etc, etc, etc. Tudo lotado. Enquanto isso, então, é preciso usar a consciência para se defender. Pelo menos isso, para se defender do seu eu. Boa noite. 319 Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica Canalização. Professor Hélio Couto Yoshi. 15ª aula. Os obstáculos ao crescimento. Professor Bruno Bom. Boa noite a todos. Alunos. Boa noite. Professor Bruno, falta uma aula para terminar o curso. Vamos fazer uma recordação e verificar, principalmente, porque a implementação dos princípios da mecânica quântica é difícil. Que tudo é consciência, considero que já está mais do que provado, pelos experimentos. A questão é como é que essa consciência passa a ser usada. Se o observador cria a realidade, porque o observador não cria a realidade. Não cria por causa das crenças que estão dentro da consciência. Se a consciência cria toda a realidade, ela vai criar a realidade de acordo com as limitações do sistema de crenças. O que é sistema de crenças? De vez em quando eu escuto umas perguntas, falando assim, as pessoas não conseguem entender o conceito de crença. É tudo aquilo o qual a pessoa acredita ser verdadeiro, simplesmente. E isso é colocado na cabeça das crianças com 1 ano, 2, 3. Eles vão assimilando o que eles veem na sociedade, na mídia, governo, escola, pais, parentes. Todo mundo segue doutrinando e falando. A vida é assim. O mundo é assim. Sendo assim, todas essas afirmações criam um programa o qual fica sendo executado no mental daquela pessoa, obstruindo qualquer crescimento onde possa acontecer. Então, a limitação não existe, mas a pessoa cria a própria limitação. Portanto, precisa ser interno com a capacidade de fazer um Big Bang, onde não consegue gerar praticamente nada no mundo da manifestação, no mundo material. O Big Bang foi criado por um pensamento. Agora, vocês imaginem, basta acreditar que é capaz de fazer um Big Bang. Existe um físico tentando. Ele divulgou que faria esse experimento na sua garagem, no laboratório particular dele. Então, esse acredita ser capaz de criar outro universo, movendo as forças necessárias. Agora, e no nosso caso? E pessoas físicas? Como não saem dessas limitações? A primeira questão fundamental é a zona de conforto. Zona de conforto é a coisa mais perniciosa que se possa imaginar, porque isso impede qualquer crescimento.
Agora, a zona de conforto, ela está debaixo de outro sentimento, que é a preguiça, não é? Então, existe a preguiça de estudar, preguiça de trabalhar, preguiça de exercitar, preguiça de tudo. Agora, como pode ter preguiça? Como se pode ser contra a realização, o progresso, o bem-estar, a felicidade, a evolução? Como um ser que é inerentemente atômico, portanto, ele se move o tempo inteiro. Ele não tem escapatória. Ele precisa crescer, ele precisa evoluir. Caso contrário, ele sofre, porque, na medida em que ele tentar parar essa movimentação atômica, ele sofrerá e criará as somatizações. Então, dói. Inevitavelmente, dói, e dói cada vez mais, como a pessoa faz de tudo para não crescer. É preguiça do quê? Porque tem preguiça. Isso é sistema de crenças, porque tem preguiça, porque acha que não consegue nada, que não pode mudar nada, que a vida é uma porcaria. Debaixo de tudo isso, aqui em cima está a crença de como é o universo, como ele é, de como ele é regido, como que ele é administrado e tudo mais. Dado esta crença inicial, o resto se constrói, todo o desastre. Por quê? Porque não cresce. Porque não oferece um melhor. É absurdo. Tem outro aspecto, nós iremos comentar de várias coisas ao mesmo tempo. Existe outro aspecto, que está entrelaçado nisso, que é a questão do sofrimento. O sofrimento, ele é inerente a esta dimensão. É impossível escapar disto, em algum grau, porque é inerente às questões materiais da existência, e o fato de haver um atrito com outros seres, uma quantidade muito grande de gente em pouco espaço. Então, é fatal que esse atrito com várias consciências, em vários estágios de evolução, gerará algum desconforto. Bom, isso deveria ser uma mola para o crescimento. Portanto, neste caso 320 nós temos dois tipos de sofrimento. Temos o sofrimento bom e o sofrimento mau. Nós quem determinamos se um determinado tipo de sofrimento é bom ou mau? Nós. O fato, em si, ele é neutro. Uma batida de carro é neutra. Como eu reajo àquilo? Essa é a diferença entre um sofrimento bom e um sofrimento mau. O que faz a maioria? A maioria opta pelo sofrimento mau. Toda vez que se reclama, se lamúria, se fala mal, se maldiz, choraminga, esse é o sofrimento mau. Não serve para nada, não serve para nada. Então, chora, reclama, reclama, reclama. Não muda nada, só piora a situação. Numa palestra recente, teve uma pessoa, sentada lá nos fundos do auditório, fez uma pergunta sobre essa questão de ter problemas, problemas nos negócios, problema com funcionário, problema. Qualquer tipo de problema que se tenha. O que foi dito para aquela pessoa? Em outras palavras, era para parar de choramingar como uma criança birrenta. Bom, deram 10 minutos, a pessoa se retirou e nunca mais voltou. Por quê? Existe um problema, então o sapateia, esbraveja, e fala mal, reclama de tudo, igual uma criancinha de 3 anos de idade. Não adianta fazer isso. Primeiro, é ridículo. Segundo, não adianta fazer esse muro de lamentações, pois não serve para coisa alguma. Não mudará nada. Aliás, só piorará. Pois, lembram? Tudo que se pensa e sente, atrai. Então, quanto mais reclamar, mais aquilo que se está reclamando volta para a pessoa. Outro sofrimento. Participar de uma guerra. Os humanos adoram guerra. Então, eles acham uma coisa muito heróica ir à guerra, matar um monte de gente, voltam como heróis. Esse é um sofrimento absolutamente perdido. Aliás, esse tipo de ação é o que mais trará problema para a pessoa. Portanto, esses conceitos de guerra, de pátria, de qualquer racionalização que se faça em cima dessas matanças, não, para Deus, não significam nada, nada. Seguirá para baixo, de qualquer forma, porque o ódio que a pessoa tem contra o inimigo, não tem o que amenizar. Não tem esta coisa, não tem justificativa para isso. Lembre bem, Joel Goldsmith, metafísico americano, estava na trincheira na Primeira Guerra Mundial. A Bíblia caiu no chão, abriu, ele olhou e caiu no versículo dizendo o seguinte, que ele não poderia usar o conhecimento para matar os inimigos. Porque ele atirava e acertava.
E as balas passavam por ele, porque ele já tinha criado um campo de proteção. Ele era um tremendo metafísico, portanto, ele não era atingido nunca. Assim que a Bíblia abriu e ele leu e ele entendeu, no mesmo dia ele foi retirado da frente e levado para a intendência, para fazer qualquer trabalho burocrático atrás de uma mesa. Ele nunca mais combateu. E não pediu para sair da guerra. O fato de ter mudado a consciência dele fez com que viesse uma ordem, retirando-o do campo de batalha. Só a mudança da consciência. Aluno. Isso quer dizer que tudo atua no mundo invisível, onde nós precisamos trabalhar com essa consciência, que é invisível. Professor Bruno, isso vai ser explicado no dia 11 de dezembro, mas já que você tocou no assunto, vamos falar um pouco disso. Não existe mundo invisível. Essa dualidade é o problema. Não existem dois mundos. Só existe um. Então, quando se fez essa diferença, existe o mundo espiritual e existe o mundo material, essa dicotomia criou todo o desastre. É uma coisa só. Não existem dois mundos. É um contínuo. Aluno. Então, isso está no sistema de crenças? Essa crença de dois mundos não é para fomentar o medo da morte. O medo da morte também não está debaixo, algo subjacente ao sofrimento. Porque, antes, quando você comentava em outras palestras, eu não entendia o que estava sendo exposto. Eu entendia só através de um olhar, mas agora parece que, na verdade, esse medo da morte não é só medo carnal. Na verdade, é abrir mão, mesmo, desse sistema de crenças. Quando se fala daquele empresário que se levantou indignado com a sua resposta, na verdade, ele não queria abrir mão daquilo tudo que ele usava como uma proteção para ele. Professor Bruno, o medo da morte é um medo de perder o ego. O ego é uma tremenda ilusão, enorme. Uma gigantesca ilusão. A pessoa pensa que existe essa individualidade. Isto não existe. Então, não existem dois mundos, não existe ego. Só existe uma única consciência. Portanto, a pessoa reluta em trabalhar, em fazer, em acontecer. Por quê? Porque tem preguiça. Quem é que tem 321 preguiça? É o ego que tem preguiça. Enquanto a pessoa não ficar de lado um pouquinho, para deixar o centro trabalhar, não tem solução para nada. Todos os místicos, descobriram o seguinte: quando eles deixam o ego de lado, tudo acontece: saúde, relacionamento, prosperidade, dinheiro, tudo flui magicamente, assim que a pessoa deixa o ego de lado. Mas, o medo da pessoa é tão grande, de perder o ego, que ela não deixa o ego. Então, ele quer achar a solução dentro do mundo material. Sendo assim, tudo que ele faz é para melhorar o mundo material, mais dinheiro, mais todos os recursos, mais tudo, dentro das regras do mundo material. Portanto, ele corre atrás de toda a tecnologia, toda a metodologia, todos os cursos, todas as filosofias materiais, os quais prometam uma melhora no mundo material. Como não existe um mundo material, imagina o resultado: não existe resultado. Então, não se pode procurar saídas materiais para o mundo material. Essa saída é sonho, é ilusão. Isso não existe. A única saída que existe é através da consciência, quando se entende que não existem dois mundos, nem 5, nem 8, nem 500. Só existe um mundo, que é a consciência. Só que se manifesta de diversas formas. É só isso. Portanto, se não existe mundo material, você não existe também. Se só existe uma consciência, não pode ter você e a outra consciência. Não existe isso. Só existe uma consciência. Não existem dois oceanos. Existe um oceano com um monte de ondas, daquele oceano, onde vão e voltam, e é um mesmo oceano. Podem chegar quantas ondas forem à praia, ele vira oceano. É do mesmo. E quando reflui se consegue separar aquela onda que bateu no seu pé, aqui, quando estava na praia. Ela refluirá e você consegue, vai até lá e pega com uma conchinha aquela água. Consegue pegar isso? Não. Porque só existe um oceano. Essa ideia de que existem duas coisas, dois mundos, dois egos, etc., é quem criou toda a dificuldade.
Tudo é resolvido quando a pessoa sai fora e deixa o centro, Deus, falar de outro jeito, Deus, atuar. Mas, lembra o que a outra disse: eu não vou rezar o Pai Nosso, porque eu não sei se o que ele quer é diferente do que eu quero. Ela expressou a coisa. A maioria não expressa isso, mas sente a mesma coisa. A maioria não assina um cheque em branco, de jeito nenhum. Como que eu estou fazendo isso? Quando você escolhe a profissão que se quer, e não a que ele quer. Quando você faz um negócio que se quer, e não o que ele quer. Quando se escolhe a roupa que você quer, e não a que ele quer. E assim por diante. Quem vai ao shopping e compra a roupa? Quem compra o carro? Quem escolhe tudo essas coisas? É o ego da pessoa. Se a pessoa chegasse numa concessionária e pensasse assim: Deus comprará um carro, experimenta fazer isso para ver a diferença de carro que se terá. Nas suas limitações, terá que possuir um carro. Que pena, eu só ganho tanto. Então, eu só posso pagar tanto de prestação. Portanto, eu só posso ter esse carro aqui. Escassez de recursos, é onde o ego gera. Qual carro vocês acham que Deus compraria ao entrar na concessionária? Um Fusca 1966. Deve ser mesmo. Pelo que as religiões dominantes ensinam, só pode ser assim. Não, sem carro. É melhor eu andar de trem. E o pior trem vê o que é crença. É isso. O Criador, que gera o universo assim, no estalar de dedos, precisa ser um miserável. Agora, quantas vezes são necessárias ser dito para que haja uma modificação? Essa é a questão. A sociedade, repetiu essas crenças quantas vezes para você? Tudo bem. Então, se escutou um monte de vezes, num passado distante, era criancinha, não tinha análise racional nenhuma. Escutou, acreditou. Escutou, acreditou. Hoje, cresceu, existe a ciência, existe a física. Então, está provado, não é nada disso. Quantas vezes precisam escutar isso? Mais 10, 20, 50 anos, 1000 anos. Tem gente escutando essas crenças há milênios, e ainda não mudou. Portanto, para vocês verem, é grave. As pessoas que estão na outra dimensão, um monte delas, continuam acreditando nisso. Estando na outra dimensão, vendo outra realidade, e continuam acreditando nessas crenças. Então, o fato de se ter uma experiência real, concreta, não muda muita coisa, não. Precisa ver para crer. Não é assim, não adiantará nada. Tem N pessoas do outro lado que estão vendo e não veem. Continua a mesma coisa. Só muda através do raciocínio, do intelecto, analisando, pensando, estudando. Raciocínio. Depois, vem inspiração, a intuição espiritual, e então há uma iluminação, quando a pessoa enxerga. Caso contrário, por mais que frequente, por exemplo, um centro espírita, ignorará assuntos importantes. Por exemplo, se sair do corpo, num acidente fatal na rua, sairá andando até sua casa, sentará e fica gritando para a mulher trazer o chinelo para ele colocar. Ficará cada vez mais bravo, porque a mulher não trouxe o chinelo. Esse fato aconteceu com uma pessoa que frequentou 322 anos, pelo menos, um centro espírita. E supõe-se possuir algum conhecimento, de onde entendeu existir outra dimensão, do funcionamento da outra dimensão, de como é a percepção na outra dimensão. 20 anos, de palestras, não? 20 anos de palestras, onde em todo lugar existe palestra. 20 anos de palestras. Parecem os anônimos, vai-se até lá, dá a palestra, existe gente há 15, 20 anos frequentando. Que é aquilo? O clube do quê? Bolinha e Luluzinha, misturados para tomar chá. É um clube. 20 anos. Aluno. Gozado. Nós precisamos desapegar das coisas, não é mesmo? Professor Bruno, porque é necessário ficar naquele grupinho de pessoas, certo? Nestes grupos existem 40, 50, 10, 30, 20 pessoas aproximadamente. Então, todo sábado à tarde reúne-se para tomar cafezinho, chazinho, e ouve alguma palestra. É um clube. Resolver, curar? Nada, nada. Aquilo se perpetua. É um muro de lamentações.
A reunião é igual aqui. Conta sua tragédia. Conta sua tragédia. Conta, conta. Cada um conta a sua desgraça. Então, todo mundo contou sua desgraça que está. Como está? A desgraça está evoluindo, porque resolver, não resolverá nunca. Sai todo mundo feliz, até o próximo sábado, ano após ano, 20 anos desse jeito. O Hélio viu isto. Ele fez várias palestras para grupos de anônimos, terapias, vários grupos. É desse jeito. Então, não é por este caminho. Nossa, precisa ficar junto, todo caminho de evolução é solitário. Vocês já viram um grupo